Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Aqui é o pastor Raimundo Alves que vos fala. Estamos aqui para mais um resumo da nossa leitura bíblica. Hoje, 11 de abril de 2025, a nossa leitura é 2 Reis, capítulos 16 ao 18. No capítulo 16, nós temos o reinado de Acais. Acais reina sobre Judá. Ele era filho de Jotão e ele reinou 16 anos em Jerusalém. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acais fez aliança com Tiglat-Pileser, que era rei da Síria, o que ele não deveria fazer. Ele foi visitar Tiglat-Pileser em Damasco, e lá ele encontrou um altar diferente do altar do Senhor, e ele copiou o modelo daquele altar e trouxe para Jerusalém, para fazer um altar semelhante, e assim desprezou o altar do Senhor. Então Acais, ele fez coisas que não deviam ser feitas, procedeu de forma errada diante do Senhor nosso Deus. No capítulo 17, nós temos a história do último rei do Reino do Norte, que é o rei Oséias. Oséias reinou 9 anos e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele era vassalo do rei da Síria, de Salmaneser, mas ele se rebelou contra Salmaneser e fez aliança com o rei So, rei do Egito, So. E ele então, quando o rei Salmaneser percebeu que ele estava traindo seu acordo com a Síria, ele estava se rebelando, então ele foi lá e cercou a cidade. Então a Síria foi e cercou a cidade por 3 anos e depois levou todo o povo do norte para o cativeiro na Síria. E o rei da Síria, ele trouxe pessoas lá de outros reinos para colocar entre os que ficaram em Samaria. E houve uma mistura, então, de raças, de pessoas, de diferentes etnias, e surgiu os samaritanos, povo que criaram ódio dos judeus. E os judeus não gostavam dos samaritanos, e nem os samaritanos gostavam dos judeus. Nós temos, então, o cativeiro do Reino do Norte, e aí acaba a história do Reino do Norte, né? Foi levado para o cativeiro. Agora fica só o Reino do Sul. No capítulo 18, a Bíblia fala sobre o rei Ezequias. Ezequias, ele era filho de Acás, E ele, então, reinou 29 anos em Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor. O rei da Síria cercou Judá e tentou fazer com eles como fez com o reino do norte. Mas acontece que Senaqueribe mandou cartas ameaçando, falando mal, criticando, dizendo que Deus não ia dar livramento. E então, meus amados irmãos, o rei Ezequias entrou num aperto muito grande, mas ele fez uma coisa muito importante. Ele pegou as cartas que Senaqueribe, rei da Síria, mandou, entrou dentro do templo, orou ao Senhor, mandou pedir oração, mandou pedir ao profeta Isaías que orassem, e eles oraram. E o resultado nós vamos ver no resumo da próxima leitura. O que foi que aconteceu com o exército assírio cercando Judá e ameaçando o rei Ezequias. Esses são os assuntos dos nossos 3 capítulos de hoje. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e que você possa cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai,
Quero te apresentar cada um dos teus filhos que estão acompanhando essas lives. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que essas mensagens, esses vídeos, possam abençoar a vida das pessoas, no santo nome de Jesus. O Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.